A gente traz para você agora, então, o esporte. E você pode participar também. Vamos lá. Pois é, gente, foi um fim de semana e tanto para nós aqui, né? Alegria mesmo para o torcedor joinvilense. É com ela, Drica Evarini, que a gente celebra, comemora, para falar de vitórias em campo e em quadra, Drica. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Vitória importantíssima do Jack lá em Nova Veneza, no sul do estado. A gente falava da importância dessa vitória e o tricolor foi até Nova Veneza para enfrentar o Caravaggio e voltou com a segunda vitória do time neste campeonato catarinense. O tricolor venceu por 1-0 o Caravaggio e voltou à zona de classificação. Hoje é o 8º colocado no campeonato catarinense. Um primeiro tempo, mais uma vez, muito bom do Joinville, com um volume ofensivo e criativo que se assemelha ao que a gente viu aqui na Arena Joinville, né? Lucas de Sá e Júlio César comandando ali o meio-campo, fazendo funcionar a troca de passes, a aproximação com o ataque. O Joinville teve grandes oportunidades de marcar e o próprio Júlio César, o camisa 7, marcou o gol da vitória em uma excelente jogada do Hernandes pelo lado esquerdo do gramado. O Joinville ainda teve outras oportunidades de marcar com o próprio Júlio César, que colocou uma bola na trinca da trave. O Lucas de Sá, Cristian Renato, vários aí tiveram oportunidades de marcar, mas o Joinville não conseguiu ser efetivo depois que marcou o gol. Na segunda etapa, mais uma vez, o Joinville precisa fazer mudanças e aí a gente percebe aquela intensidade indo embora também com as mudanças do Joinville, mas conseguiu se segurar no setor defensivo. O Caravaggio foi para cima, teve uma pressão sim, mas o Joinville conseguiu se segurar, saiu com 1-0, vitória importantíssima que deixa o time nessa zona de classificação. Lembrando que o Joinville tem mais um jogo fora de casa nessa semana contra o Ercílio Luz. O Ercílio Luz, que é o lanterna do Campeonato Catarinense, tem apenas 2 pontos, tem um jogo a menos, é bem verdade, contra o Criciúma, mas vive uma situação muito delicada e o Joinville precisa aproveitar a confiança dessa vitória e o momento do Ercílio Luz para buscar também essa segunda vitória fora de casa na semana, para depois enfrentar o Santa Catarina aqui no domingo com um pouquinho mais de tranquilidade. O técnico Emerson Maria falou sobre a partida logo depois do jogo lá em Nova Veneza. É um sentimento de felicidade para alguns meninos, cara. Como você citou, Iali jogando bem, ele quer vencer muito na profissão dele, ele tem uma expectativa muito alta em cima dele. Lucas, outros atletas mais participativo, mais envolvido nas questões táticas do jogo. Júlio César, só para citar esses 3 aqui, né? Hernandes, um baita do profissional, né? Foi chamado agora e mostrou que está preparado. Então, eu estou muito feliz aqui, estou muito feliz com a resposta que o meu grupo deu e falo a vocês, nós temos mais lenha para queimar ainda. Tá aí, né, o Emerson Maria falando que está feliz com o que o time tem produzido nos últimos jogos. Isso é importantíssimo, porque a gente está falando de um time que está brigando aí para buscar aquela vaga na Série D, e essa confiança e essa motivação e principalmente o Joinville mostrar mais poder ofensivo é importantíssimo até mesmo para que a torcida confie mais nesse trabalho. E na quadra, uma noite de sábado histórica no Centro Eventos Carl Hansen. O Joinville Vôlei recebeu o líder Sada Cruzeiro aqui no Centro Eventos e com a casa cheia venceu mais uma vez. O Joinville Vôlei, que já havia vencido o Cruzeiro pela Copa Brasil, eliminado o atual campeão mundial, mostrou a força da sua casa e venceu por 3-1. Inclusive, perdeu o primeiro set e foi buscar essa virada. Perdeu o primeiro por 26-24 e aí venceu o segundo por 27-25, 25-20 e para fechar o jogo 25-18 no quarto set, o que traz para o Joinville 3 pontos, né? Venceu por 3-1, não muda a situação na tabela, continua sendo o 7º colocado, mas abriu 3 pontos para o 8º e encostou no Suzano, que é o 6º ali. Um pontinho apenas separa as duas equipes. Importantíssima essa vitória. O Cruzeiro tem apenas 3 derrotas na temporada e 2 delas para o Joinville, na Copa Brasil e agora na Superliga. O levantador Hendrick foi eleito o melhor da partida, recebeu o troféu Viva Vôlei. O ponteiro Djalma, mais uma vez, pelo 3º jogo consecutivo, foi o maior pontuador, 24 pontos para ele. E o central Michel, que já tem toda uma identificação aqui com a torcida, fez uma excelente partida e ele, que estava a um bloqueio de completar 100 com a camisa do Joinville, fez logo 5, chegou a 104 pontos de bloqueio e é ele que fala sobre a importância dessa vitória no Centro Eventos. O voleibol é um esporte muito dinâmico, de altos e baixos, né? Você tem momentos que você não está jogando tanto, mas de repente você volta para a partida e consegue ajudar muito o time, né? E foi o que aconteceu. A gente começou mal, eles vieram com uma estratégia de jogar um pouco diferente do que foi lá
em Contagem, mas a gente se adaptou no meio da partida e graças a Deus a gente conseguiu conquistar essa linda vitória. Linda vitória, Sabrina. Linda mesmo. E o Centro Eventos estava belíssimo, cheio. Os ingressos esgotaram antes mesmo do horário do jogo. E o Joinville vai com confiança para essa Copa Brasil que acontece no fim de semana. Mas a gente volta durante a semana para trazer os detalhes. E daqui a pouquinho eu volto, porque a gente tem uma entrevista exclusiva, mas daqui a pouquinho eu volto. Opa, exclusividade é aqui no Balanço Geral. Continua ligado então. Valeu, até depois. Até depois.